A gente conversa agora sobre esse assunto especificamente com a Cristiane Dias Ferreira, diretora executiva da ABCOM, Associação das Concessionárias Privadas de Saneamento. Nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, também está com a gente. Muitíssimo obrigada aos dois. Uma boa tarde. Obrigada, Cristiane. Bem-vinda. Obrigada, Muriel. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Cristiane. Preciso começar entendendo um pouco do posicionamento de vocês diante dessa alteração na Câmara e essa tendência, então, nesse caso, de aprovação diante desse cenário. Então, Muriel, o Senado foi muito sensível ao equiparar os serviços de água e esgoto aos serviços de saúde. E assim o setor teria uma redução de alíquota de 60%. Isso é muito importante para evitar o aumento na conta de água em 18%, de acordo com os nossos estudos. E acaso nós mantivéssemos no texto, a gente também calculou o impacto, e o impacto, diferentemente do número apontado pelo governo, segundo o nosso estudo, é de 0,2 pontos. Por quê? O nosso estudo leva em consideração tão somente água e esgoto. Talvez o estudo do governo leve em consideração água, esgoto e resíduos sólidos. Então, o relatório da Câmara foi apresentado subtraindo essa equiparação, o que é muito ruim para o setor de saneamento, porque teremos que enfrentar longos e morosos e difíceis e burocráticos processos de reequilíbrio econômico-financeiro, porque a regulamentação é muito pulverizada, feita por 100 agências infranacionais, além do impacto mesmo na conta de água de todos os cidadãos brasileiros. Cristiane, aproveito para chamar o Daniel Hittner aqui para essa conversa, para também te fazer perguntas sobre esse assunto. Daniel. Oi, Muriel. Boa tarde para você, Cristiane, e todos que nos assistem. Cristiane, um ponto mencionado pelo relator na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, é o seguinte: a gente pode ter um atenuante ali para o aumento das tarifas decorrente do aumento da carga tributária que vocês estão alegando existir com essa mudança patrocinada pela Câmara, mas esse atenuante pode ser feito via cashback, via devolução do imposto pago principalmente para aqueles consumidores de mais baixa renda. Do ponto de vista dos consumidores, isso é suficiente para resolver o aumento das tarifas? Então, Daniel, o cashback é um mecanismo interessante, mas é preciso considerar ali que no cashback para o setor de saneamento, com relação ao CBS, é de 100%, mas com relação ao IBS, é de 20%. Então, 20% seria o piso com possibilidade de majoração por cada estado, mas a gente não acredita que isso vai acontecer. Então, nós estamos falando aí de um cashback de IBS de apenas 20%. Mas, para além disso, de 20% ou mais, o que acontece é que esse cashback pega determinada parcela da população que recebe até meio salário mínimo. Qualquer cidadão que receber R$ 5,00 a mais que meio salário mínimo não está incluído no cashback e assim vai sofrer um aumento de alíquota de 18% na conta de água. Então, o que nós estamos falando aqui é de um aumento considerável na conta de água do cidadão brasileiro em um momento onde o Brasil tenta universalizar esses serviços que ficaram para trás perto de outros serviços da infraestrutura. Por isso, nós chamamos tanta atenção para o tema e a necessidade realmente dessa sensibilização do Poder Legislativo e também do Governo Federal. Pois é, Cristiane, inclusive vocês chegaram a conversar com o governo, com algum ministro com relação a esse cenário para tentar reverter essa decisão agora na Câmara ou não? Sim, a gente vem conversando ao longo de todo o processo de tramitação do PLP 68 de 2004, tentando mostrar, apresentamos todos os nossos estudos e todos esses impactos. Para você ter noção, Muriel, mesmo para quem faz parte desse cadastro do cashback, ainda assim, essa população, de acordo com os nossos estudos, vai ter um aumento de 6,5% na conta de água. Então, para o setor é muito impactante isso, porque nós estamos falando aí de praticamente triplicar a carga tributária. Lembrando que o saneamento, ele não é contribuinte atualmente de ICMS e ISS. Então, é um setor que, ao invés de estar sendo incentivado na contramão aí de diversos outros países, acaba sendo penalizado neste momento da reforma tributária. Daniel?
Cristiane, grande dúvida que me fica é qual o impacto para as empresas, as operadoras de água e esgoto, efetivamente. Para o consumidor, deu para entender que você vai ter um aumento de tributação que vira tarifa. Para o caixa das empresas de saneamento básico, que vão ter que fazer investimentos muito pesados na universalização dos serviços até 2033, essa é a data do novo marco legal do saneamento para a universalização, o caixa também acaba sendo impactado. Aí você não tem uma possibilidade de ir até as agências reguladoras. A gente sabe que o saneamento é um serviço de titularidade municipal. Quando muito é listado pelos estados, em blocos de municípios. Você tem realmente uma proliferação, uma pulverização de agências reguladoras. Mas por mais moroso, burocrático que seja esse processo, do ponto de vista das empresas, do caixa das empresas para realizar esses investimentos, não dá para entrar num processo de reequilíbrio econômico-financeiro junto às agências reguladoras estaduais, municipais, pelo Brasil todo? Sim, esse é o caminho natural quando acontece assim um fato extraordinário como esse, e para os processos de revisão de reequilíbrios econômico-financeiros. Mas, como eu disse, são processos longos, difíceis. Se a gente falar em reajuste anual, já é um processo complicado no âmbito do setor de saneamento. Reequilíbrios, então, mais complicados ainda. Então, o que nosso estudo levantou? Que ou a gente tem um aumento de 18% na tarifa, que é repassado por meio dos processos de reequilíbrio, ou a gente tem uma retração de investimentos de 26%. Porque quando os processos de reequilíbrio econômico-financeiros não são analisados ou demoram muito para chegar a uma conclusão, o que acontece com as empresas? E aqui é importante ressaltar, Daniel, que nós não estamos falando somente do setor privado, nós estamos falando do setor de saneamento. Então, o impacto é tanto para as operadoras privadas como para o setor público, para as companhias estaduais. Então, esse pleito é um pleito do setor de saneamento. Muito bem, Cristiane Dias Ferreira, diretora executiva da ABCOM, muitíssimo obrigada pela participação aqui, por esclarecer esses pontos. A gente vai seguir acompanhando especificamente o cenário desse setor agora no avanço da tramitação da reforma tributária e a regulamentação lá na Câmara. Obrigada pela participação. Obrigada, Muriel. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel, também. Muito obrigada. Uma boa tarde aos dois.